Boa noite, gente. Eu espero que ninguém durma durante a aula, né? Não tirem cochilo e que todo mundo participe, né? Tudo bem? Os dorminhocos aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Essa aí Eu não tô é mais rindo. pra mim também, não. Esse negócio de dizer que eu durmo não tá mais valendo. Eu tô Não? rindo porque hoje eu tô deitada na minha cama. Cheguei agora do trabalho, A questão é que tá peguei o deitada não fone e quer dizer deitei que tá na dormindo, cama. né? Dizer que tá deitada não quer dizer que tá dormindo, né? É verdade. Me defende, Carlinhos, por favor. Vocês estão pensando, vocês estão pensando que meu anjo da guarda não está de plantão, não, né? Acorda todo mundo. Como está a Helena? A Oi? Helena está bem. Tá tudo O irmão certo. dela, como é que está? Melhorou, graças a Deus. Há 4 dias já respira sem oxigênio. Hoje teve alta, já começou a trabalhar um pouquinho em casa. Graças a Graças Deus. a Deus. Opa, graças Nossa, a Deus. uma benção. Obrigada a todos pela oração, pelo carinho, né? Muito importante isso para nós. Muito obrigada. Está tudo certinho. Isso aí. Gente, Tá bom. nós falamos semana passada que o Manuel Filomeno de Miranda, ele dividiu os seres a nível de obsessão em 3 grupos, né? Que é o homem instinto, o homem razão e o homem que está em transição entre um e outro que não chegou a lugar nenhum. E isso é só a nível de subconsciente para consciente. Vocês entenderem, como a aula de personalidade humana que a Cris deu, vocês viram que a personalidade é dividida entre inconsciente e consciente. E dentro desse nível, você tem o subconsciente, o consciente e o eu superior. Sendo que o eu superior e o subconsciente estão no inconsciente. E nós temos uma parte que seria consciente, na qual a gente não vive. A gente vive inconsciente. E o Manuel Filomeno de Miranda, com o Dr. Bezerra de Menezes, eles estão caracterizando a nível de obsessão em 3 níveis, a partir do consciente para baixo. O ser não chegou nem a ser consciente ainda. Ele classificou a nível de subconsciente como o homem instintivo, o homem que vive do descanso, do sexo e da comida. E aí ele diz que tem um outro homem, que é o homem razão, que é o homem consciente. Né? Lembrando que a razão ela supera o instinto e a intuição supera a razão, que é o nível mais superior. Nós estamos numa transição entre instinto para razão, da razão para a intuição, da intuição para a visão, que é o último degrau desse processo. Então, nós conversamos, eu queria saber se vocês fizeram algum tipo de avaliação de vocês mesmos. Quem está dormindo acorda, né? Não é uma aula, é um bate-papo. E o que vocês conseguiram ver da família de vocês, da vida de vocês, quem é que vocês conseguiram realmente identificar como um homem instinto que só quer saber do descanso, da comida e do sexo, o resto para ele não existe, os sentimentos verdadeiros não existem, as emoções não existem, e daquele homem que está na transição, né, quem está tentando sair, do homem que está tentando chegar na razão lá, mas também não chegou. Alguém quer dar algum depoimento? Alguém quer conversar sobre isso? Alguém viu em si, no próximo, enxergou esse aspecto, pelo menos? Vocês estão dormindo? Não, Não observaram nada? Nem em si mesmo não conseguiram identificar? o meu é sempre... Eu consegui identificar, tanto em mim quanto nos outros, mas acho que mais em mim, sim.
E só que, na verdade, eu sempre preciso, sempre quando tem um exemplo de fora, fica mais fácil assim de visualizar, sabe? Trazer para dentro. Então, eu vi como a gente parece que é sempre insaciável, né? Mas é sempre na questão do trabalho, assim, que eu consigo visualizar como a gente a gente só quer receber, né? E não quer dar, não quer abrir o coração. Então a gente fica ali se enchendo de coisas, a gente quer se materializar demais para suprir esse vazio, assim. Então isso eu percebo, consegui perceber bastante ao longo da semana e principalmente ontem, assim, com um evento que aconteceu. E em vez de abrir mão de perceber o porquê que a gente tem esse vazio e essa carência, né? A reação foi de querer mais e querer ainda se justificar por querer mais, assim. Então, essa situação eu consegui perceber ontem, tá? Claro que foi externa, foi de uma pessoa, mas foi bem legal porque eu consegui assistir de fora, assim, da situação, né? E trouxe para mim, e eu tenho muito da situação também. Então, poderia dizer que você está ali no nível do homem instinto, tentando entrar na transição para o homem razão, é isso? Ou você está na transição? Eu ainda estou no instinto, tentando entrar ali na transição. Né? Ok, muito bem. É isso. É preciso ficar atenta, porque essa questão, nós estamos dentro de uma aula de obsessão. Essa questão, por exemplo, que você colocou aí, da vaidade, né? Do Uhum, sentimento de competição, de, uhum, de ganhar sempre, de querer mais, é o que motiva os processos obsessivos para você, né? Porque uhum, os obsessores eles identificam isso com muita facilidade. E a partir daí eles tramam dentro da sua empresa, pegando um ou outro, né? Para sim, desequilibrar tanto você como a empresa como todo e todo mundo está. uhum, Então tem a questão sua, né? E tem a questão uhum, obsessiva que vem a partir daí. É sim, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Esses instintos nossos, essas situações, essas emoções que a gente não consegue transformar em bons sentimentos, é que leva a gente a um processo obsessivo. Ô, Quem Jorge, mais quer falar? Cadê a eu. dorminhoca? A dorminhoca está aí? A Helena, pode ser eu sou não sou dorminhoca. Depois eu falo para não Claro. ficar com esse rótulo aí horroroso do minhoca. Fala, Vamos Helena. lá, Helena. Então, assim, falou agora uma coisa bem interessante, assim, que a vida anda me dando umas rasteiras, mas é bom, a gente precisa crescer, né? Mas o que eu tenho observado é que enquanto eu estiver rezando, não digo lá, sabe, parada para rezar, mas enquanto eu estou em contato com Jesus, sabe, mentalizando ali, tentando buscar ajuda, as coisas ficam mais serenas, assim, ficam claras, né? Do que eu tenho que fazer. Fica claro o que eu tenho que fazer. Mas basta eu me distrair, mergulhei a cabeça no trabalho, tá? No meio da tarde eu já estava toda, sabe? E aí a gente sente realmente que são, como é que a gente diz? São espíritos que estão nos influenciando, sabe? Então há uma diferença muito grande na mente da gente, né? Diante de um problema, quando a gente está conectado com Deus, né, ali pedindo para o anjo da guarda o recurso, pedindo que Jesus ajude, e quando a gente está distraída, como a Tati falou, mergulha a cabeça no trabalho, daqui a pouco nisso aí tu te afasta de Deus, digamos assim, né, para de mentalizar, aí vem só coisa ruim, aí tu vê já que não é teu mesmo, assim, sabe? Porque a gente, parece assim, são duas Helenas completamente diferentes, uma conectada e uma sem conexão, né, com Deus, no caso. Era isso que eu queria falar. Tá bom? Muito bom, Helena. Essas duas Helenas existem. Na aula de ontem, eu falei sobre isso, né? Quando o Balde disse que nosso mundo é emborcado. Quando é emborcado, a nossa percepção também é emborcada, ela é errada. Então, na verdade, você tem duas percepções, uma percepção real, né? E uma percepção que não é real. Então, todos os pensamentos que a gente tem, todos os instintos,
não são nossos, não é uma realidade nossa. A nossa realidade é o amor. A nossa essência é amor. A nossa substância que dá vida a tudo é o amor. E nós somos seres inteligentes do universo. E temos consciência, que é onde está todo o conhecimento de toda a estrutura de todos os universos e multiversos. Então, quando eu deixo de usar isso e vou me contrair numa outra estrutura que é emborcada, que não é nossa, e vivo isso como verdade, aí é que está o grande equívoco. O nosso grande problema é exatamente ter uma percepção, e na aula de ontem eu falei sobre isso, vocês lembram? E desemborcar essa percepção. Pegar o errado, que você está vendo. Vamos pegar ali a posição da Tati. Ela foi acho que numa festa, né? E ela, pelo que eu entendi, a vaidade tomou conta dela, o sentimento de competição e o sentimento de querer, né, mais vaidade, mais aplauso, mais reconhecimento para ela, em detrimento dos outros. Essa percepção é dela? É real? Não é. Não é. E qual é a percepção real? Não seria ela ver que ela faz parte de um todo e que esse todo também precisa e que quando ela supre só ela, o todo falta, e se falta no todo, falta nela, porque ela faz parte de tudo isso, e que os outros precisam dela, do amor dela, do altruísmo dela, para que todo mundo siga junto, porque todo mundo é filho de Deus, e não o isolamento que ela escolheu. E você veja que ela falou do vazio. O vazio é exatamente o afastamento do centro. Quando você pega uma atitude que não é real, que não é você, e você escolhe vivê-la como real, afastando do seu centro, você cria o vazio. E junto com o vazio vem o medo, e junto com o medo vem desconfiança, insegurança e uma série de coisas. Ou você fica muito agressivo, que é o pêndulo, né? Entre o hiper e o hipo. Mas essa capacidade de discernimento, de conversar como eu estou conversando com vocês, todo mundo aqui pode conquistar. A Helena tocou no outro ponto, que é o estado de atenção, o estado de vigilância, o estado de observação, que não pode ser interrompido. Então, você está ali e, de repente, vem um pensamento muito sutil e começa a absorver o seu psiquismo. E você fica exatamente absorvida, sua mente, seus pensamentos, seu ser, o fluido que você começa a ter através do perispírito e a vir através dos chakras é referente a esse pensamento, e esse pensamento está vibrando e você está com companhias que você não gosta. Ou você pode ter sido sugerido de forma bem sutil, telepática, né? E você vai absorvendo esse petardo, né? Essa sugestão, e você cai, porque você não está no estado de atenção, você se deixou absorver por uma situação que não deveria. Todos nós precisamos estar 100% vigilante o tempo todo, em um estado de atenção cada vez mais profundo, em profundidade. Em profundidade. E a partir daí você vai parar os pensamentos, que eles vão diminuir, porque diminuindo a velocidade e a força, você diminui a quantidade de pensamento, e essa capacidade de discernir, de você analisar um pensamento, deve ser criado um hábito, como eu acabei de fazer aqui, tanto com a Helena como com a Tati. Se você se compraz no pensamento, né, como diz o Evangelho e o Manuel Filomeno de Miranda e todas as suas obras, você fica dentro de um processo de indução, de uma corrente fechada. É muito importante vocês compreenderem essa mecânica do sistema, porque essa mecânica está conduzindo vocês. É ela que vive no lugar de vocês. Não é vocês que estão vivendo. Vocês estão sofrendo consequências dos atos, por não se permitirem estar presentes, ser senhores no seu mundo. Então, todos os pensamentos, eles não são verdadeiros.
Em nenhum momento ele é verdadeiro. Mesmo no passado, ele foi utilizado naquele momento que você precisava, mas ele não é uma verdade, porque ele é mutável, ele não é eterno. Então ele não é verdadeiro. Ele pode te servir para um momento, mas aí você querer usá-lo todos os momentos para vencer o próximo é uma coisa muito horrível, que vai trazer consequências muito ruins. Eu não sei se eu me fiz entender. Se... Acho que a Cris quer falar, né? Se não tirou um cochilinho, ela vai falar. Ai, Jorge, para de dizer que eu quero dormir. Tá bom. Eu quero contar uma coisa assim, é um exemplo tão banal, mas que para mim fez tanto sentido. E eu acho que vai fazer sentido para cada um de nós, assim, de refletir as manias que a gente tem, né? Eu canso de dizer que eu sou uma pessoa extremamente irritada e controladora. Então, eu quero que seja do meu jeito, né? E todo mundo sabe que eu falo sempre dos meus pais, né? Eu agora na pandemia estou aqui o dia todo com eles. E o meu pai, olha bem a minha fala, gostaria que vocês prestassem atenção. É muito controlador, né? Então, olha só, eu controladora dizendo que o meu pai é controlador, começa por aí, né? E aí nós temos uma briguinha velada com a torneira, com a água quente da torneira da cozinha. Aí nós vamos chegar lá onde eu quero chegar. Ele usa a torneira no quente e eu não suporto a água quente, que eu sinto calor. E aí, cada vez que ele troca a torneira, e ele lava a louça direto. Então, cada vez que ele troca a torneira para água quente, eu me irrito, não falo nada, e troco a torneira para água fria. Só que nesses dias, na hora que eu estava fazendo esse movimento, eu percebi, olha só como a gente custa perceber as coisas, né? Que eu uso o mesmo mecanismo dele. Ele quer controlar e eu também. Só que assim, aparece uma coisa tão simples, mas eu não entendia como que funcionava isso na minha, vamos dizer assim, essa construção mental que eu fazia, eu não conseguia compreender. Eu estava cega naquele processo. E aí, quando eu comecei a ficar desperta e realmente a perceber que eu usava do mesmo sempre. Eu queria resolver o problema com o mesmo conteúdo do que eu já tinha, né? E claro que eu tô ali, o Jorge fez a pergunta, né? Então eu tô no instinto, tentando sair desse instinto e ir para a razão. E aí quando eu percebi isso, eu relaxei e ok, pai quer usar água, isso tudo sem falar nada, né? Pai quer usar água quente, ok, é vontade dele, eu respeito e ele gosta, e eu vou usar água fria, eu gosto e ok, cada um usa no seu tempo, e sem eu estar com essa armadura o tempo inteiro irritada, porque aí me irrita, né? Porque eu quero controlar, não consigo, fico irritada. E é um exemplo muito simples, mas eu acho que todo mundo passa por coisinhas assim no dia a dia e nem percebe. Então, esse é o meu exemplo e esse é o meu estágio, né? Alguém que quer controlar, que é muito irritado, que quer dominar esse instinto e transformar em mansidão. Ok. Muito bom. Nós poderíamos avançar um pouco mais dentro desse pensamento da Cris, e o que eu quero é que vocês entendam a capacidade de discernimento. Se todos nós estivermos num estado de atenção muito grande, a Cris vai perceber, porque primeiro vem um sentimento, ela vai perceber o coração dela meio apertado com essa situação, depois vem o pensamento, que é de julgamento do pai e de uma irritação. É importante que, no momento, ela não deixe que o perispírito dela transforme esses fluidos num fluido que é ruim, que vai ficar no perispírito dela, que vai impregnar todo o lar. E essa capacidade de discernimento vem exatamente com o estado de atenção, como eu falei ontem, de vigilância constante. Se você está muito vigilante, seu estado de atenção está muito grande, essas coisas diminuem barbaramente e fica muito mais fácil de você transformá-las. Veja, tem muito mais. É um sentimento de egoísmo muito forte da parte da Cris, e ela não está sozinha, eu sou igual, e acho que todo mundo aí é igual.
Se não é com a torneira, tem outras coisas, né? E esse egoísmo, ele afasta. Ele cria um vazio. E esse vazio depois vai incomodar ela. A própria lei já determina que quando você tem um pensamento negativo, a própria situação fique com você, porque você é a causa. E isso tem, se ela tiver esse pensamento 2, 3, 4 vezes, o vazio dela vai aumentar absurdamente. E ela precisa discernir isso na hora, estudar a situação na hora, ver a situação na hora, perceber o fluido na hora e transformar no mesmo momento. E essa transformação, ela não passa por força, ela não passa por luta, ela não passa por inibir o sentimento. Entendam isso. Não é inibir o sentimento, é deixar aquele sentimento vir e você estar consciente dele. E ele se absorve normalmente no seu coração sem você fazer nada. É preciso entender esses conceitos e por isso que se você não tiver atenção o tempo todo para estar fazendo isso o tempo todo, veja quantos fluidos ruins e pensamentos ruins e companhias ruins nós estamos ficando o dia todo. Vocês entendem Jorge, isso? Oi, Carlinhos. Jorge, Diga. Carlinhos, Tô ouvindo. acontece assim também comigo às vezes, assim, né? Acontece alguma coisa, eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma opinião que eu acho que minha opinião é aquilo. Aí outra pessoa dá outra opinião, diferente da minha. Aí, mas eu não aceito essa opinião porque eu acho que a minha é que está certa. E essa pessoa também não aceita a minha achando que a dela está certa. Por que tem que prevalecer a dela, não a minha, ou prevalecer a minha e não a dela? Por quê? É. Um tem que baixar, um tem que aceitar isso. Não, ninguém tem que baixar, você tem que compreender a situação. É isso que eu estou dizendo. Essa é a capacidade de discernimento, de estudar o problema, que não tem. Por exemplo, por que a tua vontade tem que preponderar para o outro, se nem ela está te fazendo feliz? Essa vontade tua é um desejo de arrogância, de você mandar no universo do outro. Você quer controlar o outro, você quer dominar o outro, você quer que o outro faça aquilo que você acha que é certo, mas não é. Por que você faz isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você faz isso porque você tem medo de que as coisas não vão dar certo e que você vai sofrer. Mas as coisas, você não entendeu, as coisas não estão dando certo. E você já está sofrendo, mas você continua fazendo. Se desse certo, você seria o cara mais feliz do mundo, e você não é. Verdade. Então, não é melhor você discernir, pô, eu sou arrogante, o meu universo. Você só pode, Carlinhos, mandar no seu universo. Por que sua vontade não tem que preponderar? Porque, primeiro, ela está errada. Ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela é arrogante, ela é competitiva, ela é imposta, e Do você outro usa de também. força. E E do você outro também. esqueça o outro, Carlinhos. Não, eu sei. O problema é O outro, esquecer o a outro outra é você opinião. mesmo. Presta atenção. Por lei de atração, não é? Você Sim, trouxe você mesmo para frente de você mesmo para você ver. É o mesmo caso da Cris. A Cris não falou? Eu faço sim, com a quente e meu pai faz com a fria, mas é a mesma coisa. sim, sim. Porque o teu campo, o Carlinhos, ele é composto por afinidade. Você entende o que é afinidade? Afinidade é aquilo que você está vibrando, arrogância. O teu campo vai ficar cheio de gente arrogante. Certo. E cada vez mais você vai pegar uns arrogantes que você não vai ter poder sobre eles, e eles vão para cima de você. Porque você precisa mudar. E você não quer mudar. Porque você é inseguro. E você também não quer admitir isso, porque o orgulho não quer deixar. Você acha que se você admitir que você é inseguro, que você tem medo, você vai ser menos homem, ou menos macho, ou menos querido, sei lá. Sei. Mas a verdade é que você é, Carlinhos. Com certeza, isso eu sei.
Se você não fosse, você não precisava lutar para que sua vontade preponderasse. Você silencia e aprende com o outro. Veja, uma das coisas que você mais precisa aprender é a obediência. Você só vai aprender a obediência quando você parar e não fazer sua vontade preponderar e fazer a vontade do outro, mesmo que isso Mas doa muito em você. em alguns pontos eu já estou fazendo isso. Aumente os pontos, Carlinhos. E não tenha medo, Não, em algumas porque, situações já aconteceu isso. Algumas situações eu já fiz isso. veja, esse é outro processo, Carlinhos, que ele enche você de obsessor, né? Porque a tua revolta, ela fica tão grande, a tua capacidade de negação, ela fica tão grande, que não há espaço para espírito bom. Você entende isso? Sim. Porque é tudo tão negativo, e por lei de afinidade, só tem negativo no teu mundo. Vou bater de frente toda a vida. Se eu não... Sim. Eu não Já sei, tive. vai chegar uma hora, Carlinhos, que a lei vai te dar um espaço, né? Até um momento de saturação, e essa saturação é para te salvar, porque você vai acumular tanto débito, né? Você vai acumular tanto retorno negativo para você, que chega uma hora que ela vai dizer, não, agora vai parar, né? Então ela vai botar um arrogante tão forte, tão coisa, e você vai estar numa situação constrangido a ficar dentro dela, que você não tem como escapar, você vai ter que melhorar. Isso é o determinismo da lei. E esse determinismo ele existe para te salvar. Não, mas eu já... E já não está acontecendo, né? Não, eu já... Pô, já deu uma melhorada legal, assim, sabe? Nessa situação, depois dessas aulas todas que a gente está tendo e tal. Às vezes ainda acontece, não vou dizer que não, mas pô, já dei uma melhorada legal nisso. Carlinhos, se sua vontade não tiver amor, ela está errada. Sim. Então, solte ela. E você precisa aprender a obediência, né? Então, comece a obedecer tudo que os outros mandam você fazer, faça de cabeça baixa, sem discutir. Certo. Obrigado, Jorge. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a essa situação. Carlinhos, assim, ó, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Somos todos Sim. imperfeitos e todo mundo aí com as suas situações. Mas uma coisa que me chama atenção é que a gente tem a ilusão de perda. Por exemplo, quando tu dá o teu exemplo, né, de a minha opinião e tal. Então, quando a gente entende que pode existir duas opiniões, 3, 4, 5, quantas forem, porque cada criatura tem o direito de ter a sua opinião. E quando a gente é muito arrogante, também somos, né, todos nós, a gente tem essa ilusão de perda quando a nossa vontade, ou seja, a nossa opinião, ela não fica, ela não se sobressai das outras, ela não se prevalece, justamente. Então, o exercício de se manter manso, tranquilo, compreendendo a posição do outro, sem se sentir ofendido, magoado, né? Que aí o orgulho todo vem à tona, vai trazendo no decorrer do tempo uma tranquilidade que, olha, eu vou te dizer por experiência própria, eu estou longe do meu objetivo ainda, né? Mas eu já posso te dizer que essa tranquilidade em, ok, cada um pensa como quer e vai trazendo muita paz para a gente. E é tão bom que tu fica com vontade de mais, sabe? Tu quer mais disso, porque chega um momento que tu não quer que a tua opinião prevaleça. Porque já não é tão gostoso assim, já é mais tranquilo, não, ok, cada um pensa como quer, age como quer e tá tudo ok. E dessa forma a gente vai conseguindo se transformar, né? E a gente já sabe que não é de um dia para o outro, que não vamos acordar amanhã dessa forma fantástica, mas é um exercício diário e para isso é necessário a gente ficar desperto, como o Jorge tanto fala, né? Ficar vigilante o tempo inteiro para aproveitar, porque cada situação dessa é uma oportunidade que a vida dá para gente. Então, não vamos desperdiçar essas oportunidades. Obrigada, Jorge. Valeu, é isso aí. Valeu, Cris. É isso aí, Carlinhos. Carlinhos, deixa eu te dar mais um tópico aqui. Vamos supor que você queira comandar o universo do outro, né?
Não vamos esquecer que tudo é individualizado, né? Não tem 2 gotas de chuva, 2 flocos de neve, não tem 2 carneiros. Tudo é individual. Então, cada ser é individual e cada ser tem uma jornada que ela foi determinada por Deus. Mas vamos esquecer isso, vamos dizer que Carlinhos seja o Deus. Né? E Carlinhos acha que tem que mandar no universo do outro. E o outro faz tudo que o Carlinhos mandou. E não dá certo. Quem é o responsável, Carlinhos? Eu? Entendeu agora? Entendi. E você vai ter que carregar todos os A fardos. culpa. Sim. Não só a culpa, você vai ter que espiar. Você vai ter que refazer todas as trajetórias, ajudando todos eles, né, a refazer isso. Agora, se você criou seres dependentes, porque o cara, para obedecer você, ele precisa se tornar dependente de você. Como é que você vai resolver isso? Pois agora. Se você, outra percepção, se você está mandando no universo do outro, quem está mandando no teu? Porque não se pode ter Deus e Mamon, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Sim. Se você está vivendo o mundo exterior, quem está vivendo o teu mundo interior? E aí, Carlinhos? É uma obsessão, né, Jorge? Então, acorda, Carlinhos. Valeu, obrigado. Você tem que viver olhando para dentro de você e vendo todas essas questões e resolvendo-as conforme o amor. Sempre o amor. Sempre nos harmonizando e pacificando. E sempre aceitando aquilo que a vida está te dando, porque a vida sabe o que é melhor para você. Deus sabe. E o mundo sempre é acréscimo. É como a Cris falou ali muito bem, não existe perda. A gente que acha que perde, não perde nunca. Quando alguém traz uma informação, um problema, uma situação, é para a gente crescer com ele, não é para a gente se diminuir, é que a gente se diminui. Porque a gente vai para o homem instinto, né? Sim. A gente não aproveita as coisas que Deus coloca, os problemas e situações, para conquistar uma inteligência espiritual, uma inteligência moral e um desenvolvimento espiritual. A gente usa para se enfiar nas trevas, né? É um fato, gente. Muitas vezes por preguiça de pensar. Gente, vamos acordar a Tati. Tati, boa noite. Eu tô aqui só ouvindo. O meu exemplo lá que eu falei não foi numa festa, foi no trabalho, tá? Não que tivesse algum problema se fosse uma festa, mas é que eu até acho engraçado, assim, porque tempo para festa não existe. Né? E também pandemia, né? Não combina. Mas o meu é sempre o que eu consigo observar mais é no meio corporativo, né? Que é onde realmente tem muita competição, é uma energia bastante competitiva e como tu falou, é terrível porque a gente vai internalizando isso, né? E isso vai ganhando força cada vez mais dentro da gente. Então, se a gente for olhar para todo o resto que está acontecendo com a gente, porque a gente não está agindo assim, eu não estou agindo assim só no meio corporativo, né? Estou agindo assim em todos os aspectos da minha vida. Então, é só eu parar para observar um pouquinho os resultados, né? Em todos os aspectos da minha vida, já que eu sou a união de tudo isso, né? Então, Tati, pode terminar, Tati, desculpa. não, era só isso mesmo que eu ia falar. Então, até não adianta a gente separar, né? E racionalizar isso num ponto só, porque ele se repete sempre, né? Eu queria falar com vocês a respeito do arrastamento. O que a Tati está sofrendo aí é um arrastamento. Ela tem um sentimento de arrogância, de competição, né? De vencer o outro, porque ela se sente melhor.
e a necessidade de ser reconhecida é grande, que é a parte da vaidade, mas você vê que ela foi colocada no meio que arrasta ela para baixo. Esse é um arrastamento, onde ela precisa fazer um esforço psíquico muito grande e ter uma inteligência espiritual enorme de saber cada momento qual é o movimento que ela precisa saber fazer para ela não ser arrastada para baixo. Tem uma imantação fluídica no ambiente. O que é uma imantação fluídica? É muito fluido do mesmo, é muito fluido de competição, é muito fluido de vaidade, é muito fluido de ganhar do outro, é muito fluido de ser melhor que o outro. Quando ela entra com o perispírito dela, se ela não tiver num campo de alerta, aí vamos voltar de vigilância, de atenção, de sensibilidade, de sentir esse fluido, de ver o pensamento geral, aí ela começa a sofrer o arrastamento, porque o fluido começa a impregnar o perispírito dela. E aí os pensamentos dela começam a se avolumar dentro desse processo, que precisa ganhar do outro, que o outro está vencendo, ou que isso, ou que aquilo, ou algo parecido com isso. Então, é preciso tomar muito cuidado, e é algo que a gente precisa aprender a não deixar que a nossa vibração caia a partir dessas imantações fluídicas. Até mesmo que um obsessor ele pode mandar um petardo cheio de fluidos, e se você assimilar esse fluido, ele depois estabelece a corrente de indução e ele começa a te encher de fluidos ruins. Então, Tati, aumente o seu estado de alerta, aumente o seu estado de inteligência espiritual para o momento, saber que cada pensamento, que cada atitude, o que você vai fazer para não participar dessa imantação fluídica, porque depois é terrível. Gente, vamos para a aula agora, porque nós já batemos muito papo. Então, Meu nós temos Deus, um honestia. Oi? se isso é bater papo, eu não sei o que é bater papo. O Jorge, eu estava aqui passando um filme na minha cabeça. Só Não estava batendo agradecer. papo? Nós Só estávamos batendo agradecer. papo. Nós É estávamos outro todos nível esse papo. Ainda bem que nós temos Jorge na nossa vida. batendo papo. Deus é Então, bom, né, gente? Deus é muito Muito. bom. Então, gente, vamos lá. Tem um homem extinto, um homem que está na transição e um homem que está chegando na razão. E cada um precisa entender aí, dentro desse processo, onde você está localizado. Então, vamos lá, Cris. Próximo. Então, tem um homem que predomina a natureza animal, ele reage, né, com violência, sempre detém, não reparte. Aquele que a natureza espiritual se destaca, age porque pensa com calma. Foi o que eu pedi para a Tati fazer, né? Para todos fazerem. Conquistarem um estado de atenção, de vigilância, de observação do seu mundo interior. Questionar os seus pensamentos a todo instante. Se bobear, aí vai ser pego. Próximo, Cris. Esses slides nós já vimos, por isso que eu estou indo mais rápido. O amor no período das dependências fisiológicas é possessivo, arrebatado, físico, enquanto que nos anelos espirituais se compraz, libertando, torna-se então amplo, sem condicionamento, anelando melhor para o outro, mesmo que isso te seja sacrificial. Não existe amor sem sacrifício, não existe amor sem renúncia. Aquilo que a gente pensa que é amor é dependência física e possessiva, não é amor. Você quer saber o que é amor? Esteja dentro de um problema com a pessoa. Aí você vai ver se você realmente ama aquela pessoa. Quando aquela pessoa fizer algo que você não gosta, de jeito nenhum, aí você vai saber se ama essa pessoa. Se isso não acontecer, não é amor. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas não é amor.
O amor que não tem perdão, o amor que não tem indulgência, o amor que não tem misericórdia, o amor que não tem benevolência, o amor que não tem sacrifício, o amor que não tem renúncia. Eu não sei que amor é esse. O amor que é posse, que é apego, que é prazer, que é sexo, que é meu. Isso é o que a gente costuma chamar de amor. Eu nem vou perguntar quem ama quem agora, porque vai ficar até ruim para vocês responderem. O primeiro parece tomar a vida e retê-la nas suas paixões, enquanto que o outro dá vida e libera para crescer e multiplicar-se em outras vidas. Esse é o amor. Não é posse, é liberdade. Não é apego, é liberdade. Próximo, Cris. Vocês têm dúvidas sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? A gente ser dependente, gente, psiquicamente, emocionalmente, financeiramente, de alguém, ou afetivamente, não é amor, é dependência. O que se encontra em trânsito entre a experiência primevas e a conquista da razão, apesar dos vínculos fortes com a retaguarda evolutiva, acalentam ideias de enobrecimento, sofrem tédio em relação aos gozos, padecem certas insatisfações e frustrações, porque já não lhe basta sensações fortes, exauridas, tendo necessidade dos mais altos valores íntimos que independem do imediato, do jogo cansativo dos desejos físicos. Se no seu coração você não tem bons sentimentos, você está cheio de desejos, de posse, de apegos, então você está lá no homem instinto. Você não evoluiu dessa parte. Está todo mundo entendendo, gente? Vocês estão caladinhos aí? Dormiram? Eu não, Não, estou chorando. Não, Mas tudo bem. prestando não. atenção. Prestando atenção. Agora já sabem o que é amor? Eu Na sei, teoria, na amor. teoria, A vida vai te dar as provas O necessárias. negócio é passar para a prática, né, Fabrício? Melhor pessoa, Fabrício. não, na teoria, no slide, tá perfeito, gente. Agora, acabando a aula, vamos ver se eu aprendi alguma Manda para a prática, né, Fabrício? Vamos ver na prática. Eu vou imprimir esse slide e botar na parede, na porta, em tudo quanto é lugar para ver se grava, porque, meu Deus do céu. Ou vai vir as provas que o Jorge fala, né? Que daí é a aplicação na prática da teoria. Sim, mas a família já não é essa prática, né? Quando a gente fala que eu gosto de fulano, mas quando fulano faz algo que não desagrada, esse gosto todo, esse amor todo não vai para lá do lixo. A gente gosta quando as pessoas fazem coisas que deixam a gente feliz, não é? É o famoso egoísmo, né? Eu quero para mim, mas o amor é diferente disso. O amor é quando uma pessoa faz tudo que eu não quero e eu amo aquela pessoa. Então, é muito diferente do que a gente imagina. Que tal Nós a gente temos, fazer um... Desculpa, Jorge. nós temos um amor muito emborcado, é um amor que não é amor em nenhum tipo de coisa. É ainda um amor bem tipo animal mesmo. É um amor de escravizar alguém, de prender alguém, de acorrentar, de usar, sei lá. Mas não é amor. Então vamos lá. Vamos fazer sim, Fabrício. Próximo. Ambições mais nobres
se lhes desenham nas áreas mentais e os desejos sofrem alteração de estrutura. Pressentem a glória do amor e a dádiva da paz, enganjando-se nos movimentos idealistas, apesar das incertezas e dubiedades que os assaltam de vez por outra. Esse é o cara que já está lá alcançando a razão, né? Ele está emergindo da animalidade, já consegue discernimento, já consegue um entendimento, já consegue olhar para si, e mesmo com as incertezas, as inseguranças, ele segue em frente, buscando sentimentos nobres, e não mais o puro prazer, né? O apego, a posse. Próximo, Cris. Como Ô, Jó, natural, Oi. não, é essa questão do apego, né? E a gente realmente não tem ideia do que é o amor verdadeiro. Esses dias eu falei numa aula, né, que, por exemplo, o amor de Deus por nós. A gente não tem ideia do que seja. E o nosso amor é um amor interessado, né? E não desinteressado. E inclusive com os filhos, né? Com os pais, com qualquer pessoa que seja que a gente se relacione, a partir do momento que a pessoa faz as coisas que a gente gostaria que ela fizesse, tá tudo ok. E, inclusive um filho, né? E a partir do momento que se comporta de uma maneira que a gente acha que é inadequada, conforme as nossas crenças e as nossas projeções, a gente projeta muito o tempo inteiro essa perfeição, essa negação da realidade, né? Então a gente quer ver a vida como se fosse um conto de fadas e acha que tem que ser tudo perfeito, e não é, e na verdade não é. Então fica a reflexão, né, de que tipo de amor que a gente realmente está conseguindo dar para a gente mesmo e para quem está ao nosso redor. É isso, Jorge. Obrigada. Muito bom. Então vamos lá. Como é natural, há uma prevalência de homens extintos nos quadros sociais da Terra, em relação ao número menor de homens-razão, que se empenham por criar condições de progresso e realização em favor dos que estão atrás. Movimentando-se entre os dois contingentes estão aqueles que despertam para as realidades espirituais, galgando os degraus de ascensão a duras penas. Então, de novo, aí nós temos os três movimentos, né? E acho que a maioria de nós está ali, galgando a duras penas, né? Subir um degrauzinho, para nós, é algo realmente fantástico, né? De difícil, porque a nossa mochila está tão pesada de débito que quando a gente está pensando em subir, derrapa e já cai de novo. Então, o arrastamento, né, essa força do subconsciente tem um poder muito grande sobre a gente, e quando a carência bate, os desejos aumentam, a gente tende a realmente escorregar. Quando as nossas inseguranças batem a porta, a gente corre para o instinto mais rápido possível, né? Nem pensa. E é necessário conquistar essa capacidade de discernimento, essa capacidade de observação, de entender cada momento, cada sentimento, cada ação, saber da consequência que ela vai trazer, saber se você já não fez isso antes e está repetindo um movimento que não deu certo. E a gente faz isso o tempo todo. Não dá certo e a gente faz de novo. Não dá certo e a gente faz de novo. É só a gente passar pelo perrengue e melhorar um pouco, a gente repete tudo de novo, até ver outro perrengue. E aí você de novo fala, meu Deus, não aguenta. Deus poderia falar para você, muda, amiguinho, um pouquinho só, que talvez a situação mude também. Próximo, Cris. Estagiando a larga faixa dos espíritos na primeira fase, suas paixões são agressivas, seus desejos dominadores, seus desejos dominadores, seus desejos dominadores, seus desejos dominadores, suas aspirações primitivas, sem as existências morais, que dão valor ético ao ser.
partindo para sucessivos revides e cobranças, quando contrariados dos seus gostos, ou feridos dos seus falsos brios, ou desagradados dos seus apetites. Essa dá para colar na geladeira também, Fabrício. Bem grande. Do tamanho da geladeira, para não correr risco de não ver. Ô Jorge, tu estava falando assim, repetindo esse, meu Deus, a gente parece uns bichos, né? Que só saíram ali do instinto do caçar e pensar um pouquinho, só mudou isso, eu acho, né? Se bobear, a gente já ainda sai correndo de 4 e querendo caçar e comer e morder quem tiver na frente. Cadê minha amiga Tati? Fazer uma pergunta para ela. Acorda, Tati. Estamos Eu morando tô na aqui. caverna ainda, Cris. Eu tô aqui, pode falar. Você conhece alguém que não é dominador? Não. Ah, tu, né? Tomara que fosse. Então, gente. Gente, está na hora de despertar, gente. Acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Próximo, Cris. Porque em idêntica posição vibratória disputam entre si os espólios infelizes dos interesses que se nutrem, vivendo em intercâmbio obsessivo, quando o amor é apenas força de desejo ou no ódio, quando cegos pela revolta e envenenados pela vingança. Que é o que termina, né? Os relacionamentos terminam todos desse tipo aí. E fica no intercâmbio de uma vida, de outra vida, e casa e volta e não se acerta de novo. E um trai, outro mente, outro bate, outro sei lá que diacho faz e volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, um obsidiando o outro. É um processo que não tem fim, porque não quer amar, porque não quer ceder, não é, Carlinhos? Não quer ceder. Quer que a vontade dominadora prevaleça, quer agarrar o sujeito assim e transformar ele num pacote para levar para tudo quanto é lugar. E no final a gente mesmo se transforma no pacote, que não vai para lugar nenhum. Botar uma coleira e levar de arrasto, né? E olha que tem gente que faz, pelo que a gente vê nos noticiários aí, até que tem isso também. Então, gente, todo esse contexto, eu gostaria que vocês entendessem e vocês compreendam que tudo isso aí é material obsessivo. E não tem para onde você correr. É imponderável, você nem está vendo, mas você está vibrando, por afinidade está trazendo. Seus desejos, sejam eles quais forem, se não forem de amor, vocês estão se enchendo de perturbação. Não vai dar certo nunca. Vão ficar com medo, vão ficar inseguros, vão ficar insetos, vão brigar, vão lutar, vão entrar em depressão, mas não vai achar o rumo. Pelo amor de Deus, compreendam isso. Próximo, Cris. Um pouco acima, os intermediários também são fáceis presas das alienações espirituais por falta da consolidação dos ideais libertários, o que os faz recuar, tombando no circuito das disputas rudes e alucinadas. Então, é aquele caso, né? Quando a gente é colocado diante de uma prova, diante de uma situação, ao invés da gente dar um passo para frente, prestem atenção, a gente recua e se agarra aos instintos. Quando a gente acha que está muito seguro de si já, né? Principalmente foi o que eu interpretei aí, assim, a gente pensa, não, agora eu já sei como resolve e ponto. E não sabe, né? Porque fechou a mente para aprender de novo. Então... Esse aí é o fascinado, né, Tati? O deslumbrado consigo mesmo. Aquele presunçoso acha que já sabe tudo, que já resolveu tudo, né? Não precisa de mais nada. Sim. Uhum. Já É sou um bem isso aí. doutor da lei.
Isso. Mas tá, ele continua se irritando, com raiva, mas tá tudo certo, eu sei tudo. Não, e ele defende a imagem que é fogo, né? O mundo desaba, mas ele está agarrado com a imagem dele, né? De que ele é o bom, né? É exatamente isso. E está cheio disso, né? Vamos lá, próximo, Cris. Sabe que essa eu acho é a parte mais complicada, né? Porque a pessoa tem tanta convicção que ela tá certa que ela não dá espaço para ver outra coisa. Fica mergulhada naquele pensamento ali de assim, parece que construiu um paredão ao redor de si e é incrível e não adianta ninguém falar, não adianta as coisas acontecer, não adianta o sofrimento chegar, enquanto parece que não, né? Não chega aquele momento que dá uma hora vai chegar, né? Mas é incrível, e isso é o tempo inteiro e muitas pessoas, muitas. E às vezes a gente se angustia porque quer ajudar, acha que pode ajudar e na verdade não, né? Mas às vezes, sei lá, lança uma sementinha, mas chega a ser angustiante, né? Mas não tem o que dizer, não tem o que mostrar, não tem o que conversar, simplesmente não existe nenhuma compreensão, não existe nenhum outro olhar, né? Só aquele ali, e é isso. Verdade. Mas isso são chamados, então, as doenças da alma, né? Porque é uma verdadeira doença essa coisa, porque olhando a sociedade, como também a gente se comporta, é preocupante, né? Comportamento como é errado, né? Errado e doentio, porque ele é doentio, né? Verdade também. Muito bom, Chinelo. Gente, eu queria que vocês observassem o seguinte, nós estamos conversando, né? E eu estou falando do homem extinto, do homem que está na transição, e pode ver que nenhum deles usa a inteligência, nenhum deles tem uma inteligência moral, uma inteligência espiritual, e nenhum deles sabe se movimentar. Eles só repetem comportamentos automatizados, né? Não há um critério inteligente em nenhum momento. Não tem capacidade de discernimento em nenhum momento. Não usa nenhum outro conhecimento que não seja o instintivo. Ele só repete o movimento. Percebam que nós somos assim. Se você achar que não é, você é um deslumbrado. Você repete. Nós repetimos o comportamento sem fazer um mínimo de análise de nada. E muitas vezes a gente já sabe que está errado e faz. E continua fazendo, e continua fazendo. E o pior de tudo é que continua querendo que dê certo. Embora no fundo do nosso coração a gente já sabe que não vai dar certo. Mas a gente repete, a gente repete, a gente repete. É um automatismo gigantesco, é um condicionamento, é uma inércia que ela é fantástica. Nós não conseguimos discernir um assunto de forma nenhuma, nem de compreender qualquer sentimento ou situação que a gente é colocado pela vida em nenhum momento. A gente se abraça no instinto e sai correndo. E se defende. É só eu que faço isso ou tem mais alguém que faz isso? Só eu? Tá bom. Eu faço todo dia. Ah, pensei que eu ia para um brau sozinho. Meu Deus, Ih, eu vou ficar amigo, lá nós sozinho. estamos muito juntos. Nós estamos muito juntos no umbral. Tomara que tenha brownie de batata doce lá para a gente bater Se papo. tu faz, Jorge, Tomara, imagina, né? então. Aqui Faz eu vou isso. pecar, aqui eu vou pecar de arrogância. Eu não sou muito assim, não. Não, é Se uma tu faz fascinante. assim, o que eu falo de mim, Jorge? Oi? Tu diz que faz isso tudo, imagina eu. Não, eu tô chamando a atenção que é para a gente parar de fazer. Não é? Sim, Pode ver sim, que eu o entendi. Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes, ele vem falando do assunto, mas você vê que a incapacidade de raciocinar e de discernir e de entender e de compreender qualquer situação, por mínima que seja, é gigantesca para a gente.
Eu vou usar o exemplo da minha amiga Cris, aí não para diminuir ela, porque quem sou eu? E nós todos fazemos isso. Vem o caso da torneira, né, gente? É uma torneira de água quente ou fria. Que diferença faz? Mas você vê a dificuldade de compreender algo tão... E isso não é ela, todos nós. Se a gente, cada um aqui quiser contar uma história dessa, tem um monte para contar. É algo, né? Mas vê a dificuldade de criar um raciocínio a partir de algo tão pequeno, né? Por causa do condicionamento, por causa do homem instinto, que ainda é muito forte. E entenda o instinto como rapidez, como força, como domínio, como controle sobre o nosso psiquismo, que é uma forma de alienação espiritual, há uma parasitose, como ele chama. Há um parasita sugando a gente o tempo todo e não deixando a gente se movimentar. Isso é que eu preciso que vocês entendam. Que vocês coloquem a vontade para sair disso, não para permanecer nisso. Comecem a raciocinar, a pensar, a discernir, a estudar mais, a perceber mais, a questionar mais. E não a ser instintivo o tempo todo, nas mínimas coisas, fazendo mal para si mesmo. À medida que o homem suplanta a dependência dos vícios e se eleva emocionalmente acima do estômago e do sexo, terá conseguido o valioso recurso terapêutico preventivo em relação a essa parasitose feliz. Então, a partir do momento que você se eleva sobre sua parte instintiva, que você começa a ter outros tipos de pensamento, como a Helena falou aí, quando você começa a orar, você começa a participar de uma outra faixa vibratória, você vai criando um recurso terapêutico contra isso, porque não há afinidade fluídica, há uma dessemelhança de fluido, e isso cria uma proteção para a gente. E é disso que eu estava falando antes, mas isso é um processo inteligente. Ele não pode ser feito através do automatismo, porque o automatismo é que criou o problema. É preciso que vocês entendam que de usar as potências, de usar o ser espiritual que tem dentro de vocês, o self, o Atman, que mora no seu coração, a se relacionar com ele. Eu quero orar muito, mas eu não me relaciono com a prece. Como é que isso vai dar certo, gente? Eu quero muito ser consciente, mas eu não me relaciono com o meu consciente. Eu me relaciono só com a minha mente, com meus instintos. E como é que você vai querer se tornar um ser consciente? Eu quero muito uma capacidade de discernir, mas eu não me relaciono com a minha inteligência. Eu não sou analítico, eu não questiono. Como você vai conseguir? Alguém pode me responder? Se você não fizer, não começar a fazer algo e se dedicar àquilo, como isso pode acontecer? Não vai, gente. Não vai cair do céu, esqueçam isso. Ninguém vai livrar você da estrutura psíquica que você criou. É de responsabilidade sua, porque senão seria muito fácil. Eu faço um monte de coisa errada, depois Deus vem com a varinha e me livra de tudo. Isso não existe. Até mesmo porque Deus é justo, Ele nos colocou como consciência, como inteligência, como ser espiritual, capacidade criativa, fluídica. Deu consciência com todo o conhecimento do universo e poder para me usar isso. E Jesus diz, sois deuses. E eu não faço nada disso e eu quero que resolvam meus problemas. E eu continuo no instinto. Vocês percebem o grau de insanidade que a gente tem? Percebe ou não? Acorda, gente, vamos. O automatismo, esse automatismo, então, ele vem de milênios da falta de correção, de corrigir da forma
certa, é isso? Esse automatismo é ele que bota tudo a perder. Não, E quem aí a bota gente tudo não a usa a nossa perder é vontade para fazer você. as coisas acontecerem. É Oi? você que põe tudo a perder por não estar presente, por não ser consciente, por não usar a inteligência, por não usar o consciente que é você, por não usar o seu self e por se deixar dominar pelo automatismo. É você, não é automatismo. Comece a imaginar que tudo é você. A causa é você. O responsável é você. Não é o automatismo. Até mesmo porque o automatismo é você. É que eu fiquei, na hora assim, eu pensei, ué, mas ficou meio confuso, mas obrigada, Jorge. Obrigada. Não tem confusão. Tô... Você Não, criou o eu tinha automatismo quando você Uhum. repetiu os comportamentos e continua repetindo. Uhum. Sim, Não sim, é eu você, entendi. é todos nós. Ok? Eu faço uma pergunta para você. Desde que você nasceu até agora, o que é que você fez diferente na sua vida? Um comportamento diferente. Um. É para falar ou é só para pensar? É para falar. Um superior. Mas tem que ser superior, elevado, a nível do amor de Deus. Ou você faz tudo a mesma coisa? Não, eu acho Não? que... Não, calma, eu tô pensando. Calma, eu tô pensando. Ainda na primeira, o que eu fiz de diferente nesses 42 anos? Eu acho que eu me identifiquei, eu consegui avançar assim, subir um degrau, descer dois, subir um, descer dois, assim, nessa escada. Acho que a questão de verdade, eu estou reconhecendo um pouco, vendo as situações e reconhecendo onde eu tenho que agir com, primeiro, honestidade comigo, depois honestidade com a situação, e olha que eu ainda escorrego, né? Mas já está mudando, assim, essa postura, mas tem muito mais coisa para ver. Então, e hoje, assim, ó, essa aula fechou bem com o meu dia, assim. Eu cheguei realmente sugada para baixo e etc, etc. Tudo foi até a descrição do meu dia hoje. Nunca encaixou tanto, sabe? A tua fala, cada 10 palavras, 11 está encaixando, assim. E é bem isso mesmo. É o relato do dia. E aí Tá eu bom. pergunto, o que eu fiz de diferente? Ô, Fabrícia, você ver algo não quer dizer que você modificou esse algo. Tem uma certa confusão. Por exemplo, quando eu leio o Manuel Filomeno de Miranda, e eles falam bastante de um questionamento assim: o cara foi lá, teve uma reunião espiritual e tirou os obsessores, eles se reconciliaram, tudo maravilhoso. Ele vai encarnar na família, tá tudo maravilhoso. Aí o Manuel pergunta para o doutor Bezerra: e já resolveu o problema? Não. Não é? Uma transformação interior, ela vem a partir do processo expiatório, de quando você passa por uma situação muito grave e você consegue fazer um movimento que transforme o seu interior. São coisas diferentes. Quando a gente está com a cabeça muito enfiada na lama e você chega na superfície, não quer dizer que você melhorou, quer dizer que você chegou na superfície. Daí a você galgar degrau é outra diferença. Isso faz parte da fascinação do homem, do deslumbramento que ele tem na sua mente de achar que já fez algo maravilhoso. Eu estou dizendo isso para você, estou contando a história do Manuel Filomeno de Miranda e do Dr. Bezerra de Menezes. Se você quiser, eu te falo de vários livros que eles falam isso, né? Para que você entenda. Não quero te desestimular e nem quero diminuir o seu esforço. Eu quero trazer você para a claridade de que você entenda que você está caminhando, que está tudo maravilhoso, que você está vendo o que você precisa fazer, mas ainda você precisa fazer. Ok? Sim, estou escutando e estou entendendo super de coração aberto. Então, é continuar em frente, e quem vai te proporcionar isso, como proporciona para mim e para todo mundo, são as provas do dia a dia, não é? Quando você for colocado em uma situação em que você vai ter que parar e discernir, né, e se movimentar, transformando o seu mundo interior. Tudo bem?
Sim, Jorge, tranquilo. Meu Mas já Deus. está tudo maravilhoso. Você está de parabéns. Os passos que você deu, Não, mas... Oi, pode falar. eu conheço muito pouca gente que já deu. Ok? Não precisa se justificar. Entenda o conceito que eu acabei de te passar. Sim, sim, mas era uma coisa que eu não tinha pensado. Aquilo, esse exemplo, assim, se eu tô com a cabeça na lama e eu só tô vendo a superfície, não quer dizer que eu saí da lama. Uma outra abordagem que faz a gente cair na real mesmo, sabe? Pensar, Mas opa, você já peraí. enxergou, né? Você já Sim, enxergou o é. que você precisa transformar. Só não aconteceu o encaixe ainda perfeito para que, porque isso precisa acontecer no seu mundo íntimo. É sentimento, é algo que vai trazer uma nova percepção de vida para você, uma mudança interior e uma mudança exterior ao mesmo tempo. Então, a vida vai fazer o trabalho. E a vida é inteligente, a vida vai te proporcionar degraus de subidinhas, é onde ela vai te preparar para que você alcance isso. Você não precisa fazer esforço nenhum. Só estar viva. Viva no sentido consciente, né? De estar consciente, de estar desperto, de estar vendo, como você falou, eu estou vendo. Agora eu sei, eu tenho esse problema. Agora eu sei que a vida vai me dar uma prova, um processo expiatório, onde eu vou ter que, dentro desse prova, dentro dessa expiação, fazer o movimento certo. Aí ele vai acontecer. Dá uma sensação de impotência, mas ao mesmo tempo parece, nossa, acho que eu não vou conseguir. Parece que olha para cima e fala, não, eu vou conseguir sim, sabe? Ai, desculpa, eu tô emocionada. Mas, Fabrício, assim, ó, por que é impotência? Deus está cuidando de você com tanto carinho e amor. Ele está deixando você ficar pronta e está te preparando. Você já viu amor maior que esse? Pacientemente, te ensinando, deixando que você faça todos os movimentos que você quer e trazendo você para o consciente, e trazendo você para o momento certo. Tudo o universo trabalhando para que você tenha essa oportunidade. Eu não sei por que impotência e não gratidão com Deus. Seria ruim se ele deixasse você fazer um movimento que você não está pronta. Sim, verdade também. Uhum. E nesse aspecto, você vai fazendo um pouquinho todo dia dentro daquilo que você pode. E ele compreende isso. O importante é não entrar na inércia. O importante é que todos os dias você se esforce, coloque sua vontade e determinação nesse sentido de se melhorar, de vencer a si mesmo, de se transformar, de ver, eu sou egoísta, vou fazer todo o esforço para ser altruísta. Eu sou isso, vou fazer todo o esforço. E no momento certo, ele vai encaixar tudo em você. Porque ele é nosso Pai. E ele nos ama. E ele não vai perder tempo e deixar você numa situação que você não tem condição de fazer. Ok? Então tenha gratidão por isso. E vai fazendo o que você pode. Não é maravilhoso? Deus do céu, a Cris deve estar chorando. Tenho certeza. Eu? Não, Não? não. Pô, a Cris Não mudou. ando tão chorona assim mais. Hoje Ela não eu chora? tô chorona. A Cris não tá chorando? Nossa, hoje não, hoje eu Não. tô bem. Confia em Deus, Fabrício, tenha calma, tá bom? Um passinho de cada vez, tudo no seu tempo. Ninguém tem pressa. Gente, eu não sei o que seria de mim sem o resgate de vocês. Meu Deus. Ok, vamos para a próxima, Cris. Que horas são, hein, gente? Ainda tem 20 minutos. Tem tempo ainda. Tem tempo. Olha aí, eu nem sabia que ia aparecer isso aí, Fabrício. O espírito não foi criado por Deus para sofrer, Fabrício. O sofrimento é sua opção pessoal. Em face da vigência do amor que felicita, em todo lugar, aguardando por ele. Todavia, como decorrência da sensualidade, a que se escraviza, retarda a felicidade que lhe está destinada. Damos aqui a palavra sensualidade, uma abrangência maior.
Então, o instinto, não é? E lembra, gente, ele está dando uma tônica aí, o Manuel Filomeno de Miranda, e o doutor Bezerra, a nível da sensualidade, mas o professor Baldi, ele coloca duas situações que o espírito, na queda, ele se agarrou e ficou, que é o dinheiro e o sexo, né? As duas grandes prisões do espírito é o dinheiro e o sexo. E todas as coisas da nossa vida estão relacionadas com dinheiro e sexo, do nosso mundo material. Próximo, Cris. Meu Deus, a Helena não falou nada, né? Só deu boa noite e ficou quietinha. Que mentira. Falei sim. Deixa de ser mentiroso. Ah, Claro que eu falei. é? Tu sabes que tudo que tu estás falando hoje é um bom chapéu, né? Então eu só estou assim, botando na cabeça, tentando tirar, bota na cabeça, tira, e assim nós vamos indo, né? Mas gostei muito da tua fala aí de que Deus está te preparando, né? E logo, logo, viu, Fabrícia? Logo, logo, é como se a gente estivesse estudando, daqui a pouco chega uma prova, e pá, tem que fazer a prova daí, entendeu? Aplicar todos os ensinamentos que a gente está tendo, né? Não te preocupa que vai chegar. Né? A gente tenta, né? A gente tenta. Mas é tudo muito enraizado, né, Jorge? É tudo muito forte. Como a gente sempre fala, né? Muitos, sabe Deus quantos milhões, né? Quantos mil anos ali vivendo da mesma forma, com o mesmo pensamento e agindo da mesma forma, achando que aquilo é o certo. Na verdade, a gente acha que essa é a nossa vida, né? A gente não se dá conta que a gente tem uma outra opção, né? Que é muito melhor que essa, mas a gente fica insistindo, né? Mas, o instinto, o condicionamento que a gente está atrelado, ele é imenso. A inércia que domina a gente, ela é gigantesca, né? Então, é bom se preparar, estudar, porque no momento certo, pelo menos, a gente faz um movimento de acordo, né? E depois Deus, com o seu amor, ele nos atrai mais. É sempre Deus, gente. Sem ele, nós não faríamos nada. Ver o grau de dificuldade que a gente tem até para entender alguma coisa, né? Então, quem faz todo o trabalho é Deus. Amigo, Oi. Vocês estão, né, a gente está conversando sobre isso e eu acabei lembrando de um exemplo que é bem bobo, assim, mas que me veio na cabeça agora. Ontem eu fui almoçar na casa de uma amiga, ela fez almoço para mim e eu fui lá no intervalo do trabalho. E eu só tenho 1 hora, né, de intervalo, então eu fui, almocei e logo já fui embora. E aí, enquanto eu estive lá, a gente ficou conversando sobre as questões dela, de família, e principalmente de família e trabalho, assim, dela, né? E aí, e assim, a gente já tava, sei lá, um mês, assim, sem se ver e tal, e aí falamos das questões dela. E aí, quando eu cheguei para trabalhar, ali no meio da tarde, ela me mandou uma mensagem assim: ai, amiga, mil desculpas, tu veio aqui e eu não sei como tu tá, eu não perguntei como tu tá, eu só falei de mim, eu nem sequer perguntei se tá tudo bem contigo. Daí eu respondi para ela, né? E aí ela foi me responder hoje de manhã e com a minha resposta, quando eu falei, né, como é que estava a minha vida e tal, todas as respostas dela foram falando dela, assim, tipo, ainda bem que eu não passo por isso. Ai, não, eu não. Ai, graças a Deus não tô com cólica. Ai, não sei o que. Foi muito engraçado, porque eu achei super engraçado, assim, porque no primeiro momento ela reparou no que ela fez, né? E aí, na segunda oportunidade, ela fez de novo e ela não percebeu. Foi muito engraçado, assim. É um exemplo bem pequeno, assim, mas que a gente comete direto, né? Até os problemas e a vida dos outros a gente traz pra gente, acha que é só eu. E a gente não ouve, né?
A gente não está ali para ouvir, a gente está ali para responder, falar da gente, né? Não, mas não é bobo não, foi um exemplo maravilhoso. É o que a gente faz sempre. Sempre nós estamos fazendo. Eu vou contar um. Eu tenho, né, um sensor muito forte, né? Eu tinha um hábito de censurar. Eu comecei a observar, né, que às vezes eu falava as coisas e eu no meio sempre tinha uma censura, sempre. E eu resolvi, não, eu vou acabar com isso, eu não vou fazer mais isso. Mas a gente vai sempre tendo umas quedinhas, tal, e eu fui. E é interessante que depois que eu me predispus a fazer, toda vez que eu fazia uma censura, mesmo por automatismo, né, sem perceber, a outra pessoa reagia de forma vigorosa comigo, né? Seja ela qual fosse. E eu falei, puxa vida, né? Mas eu vou conseguir. Eu não vou falar mais nenhuma censura quando eu conversar com qualquer pessoa. E é um exercício muito grande e a gente vai conseguindo, sabe? É só não ter um aspecto assim de que você vai ser vitorioso. É uma constante, né? E se cair, levanta e faz de novo. Se cair, levanta e faz de novo. E uma hora você vai fazendo menos, e vai fazendo menos, e daqui a pouco você não está fazendo, você nem percebe. Não tem nada na vida que a gente não consiga. Nada. Nada. Se a gente realmente se determinar a fazer. E se a gente também não tiver deslumbrado consigo mesmo, né, e fascinado achando que vai ser o rei da cocada preta a todo momento, porque não vai. Você vai dar o passo, você vai cair, você vai levantar, e você vai dar outro, você vai dar outro, e Deus vai te mandar as respostas através dos seus instrumentos, de como você está fazendo, e pronto. E você continua fazendo. Se a questão era censor, eu não podia também me censurar. Então, eu tinha que ter um autocontrole comigo mesmo e um controle maior ainda como eu falava com as pessoas, né? E graças a Deus tudo foi dando certo, né? E está dando certo. Não quer dizer que eu não faço, né? Mas que eu faço bem menos, com certeza. E que um dia eu farei cada vez menos, eu não tenho dúvida disso, porque essa é a minha vontade. E todo mundo faz, porque é só um automatismo. É que a gente fica muito cego dentro do processo. A gente enche muito a mente com coisas que não têm significado. E acaba que você se distrai com um monte de coisa durante o dia que não são relevantes e você não se capacita a perceber as coisas que são importantes, porque você está distraído. E como você se capacitou a ter uma mente distraída, você criou uma forma mental, um outro condicionamento de distração, de não estar em estado de atenção, se percebendo, se vigiando, procurando entender e compreender e discernir sobre cada momento. Que também é um outro condicionamento, que também um dia vai fazer parte do nosso subconsciente, porque o futuro vira presente que vira passado, não é? Na aula que a Cris deu, ela me ensinou isso aí, eu aprendi. Então, o que foi hoje material do subconsciente, um dia foi futuro, que virou presente, que está passado agora. Então, não tem. Esse é o processo, a mecânica do processo evolutivo, né? A causa vira efeito, o efeito se torna uma nova causa, que depois se torna um outro efeito, que se torna uma nova causa. A questão é você se colocar no movimento, não sair do movimento. Mas como a gente é deslumbrado, a gente é arrogante, a gente quer tirar 10, não é? Quer ser vencedor. E o vencedor é aquele que está no movimento, que não ficou na inércia. Esse é o vencedor. E o perdedor é aquele que está na inércia. Vamos lá, gente. Paixão pelo comer
Essas são as características lá que ele estava colocando lá da sensualidade, né? Que ele falou que vamos pensar em sensualidade de forma abrangente, não só da parte sexual mesmo. Então ele coloca a sensualidade, como eu falei antes, nas duas grandes prisões do espírito, é o sexo e o dinheiro, e no nosso mundo, que é matéria, sexo e dinheiro está em todas as coisas, infelizmente. Então ele coloca a paixão pelo comer, vestir, gozar, viver nos limites dos interesses pessoais, mantendo os sentimentos adstritos aos impositivos orgânicos, dos quais não prescinde, sem espaço mental e emocional para a renúncia, a abnegação, a fraternidade, que é o amor. Que é o que você vê, acabei de falar antes, que é os aspectos da distração da nossa mente. A gente está em prisões mentais da sensualidade, de forma abrangente, e a gente pensa o dia todo nessas coisas, e acaba que distrai a mente. E o foco ele se modifica, se transforma. E o ser que precisa estar presente vira um alienado, um ausente do seu próprio mundo, e passa a ser manipulado. Não é fácil, gente? Meu Deus, mais fácil que isso. Não? Enquanto vigia aqueles arcabouços primários da personalidade, o intercâmbio com outros semelhantes é inevitável. Então, se você tem esse arcabouço, se você tem essas formas mentais de sensualidade, da prisão do sexo e do dinheiro, nas suas várias formas, você está sendo obsidiado. Não é lindo? Dorminhocos, nós vamos acordar aí? Não é lindo? Cadê minha amiga Lindo, Karine? lindo, Karine não lindo fala para não nada. dizer outra coisa, né? Lindo para não dizer outra coisa. Karine, dá só boa noite para me ouvir sua voz aí, vai. Boa noite. Estou aqui, estou viva. Eu só estou absorvendo, estou no momento de absorver. Que ótimo. Tá bom. Vamos para o próximo, Cris. O humor mesmo ocorre, sem dúvida, entre os indivíduos que vivem as emoções da sua natureza espiritual, cuja sintonia é natural com as fontes da vida, de onde procede a inspiração do bem, do bom e do belo, atraindo-os para as conquistas gloriosas do amor. É isso. Lembra que eu falei do relacionar-se, ou criar uma ressonância? Isso depende muito da gente, só da gente. As duas coisas estão aí, o bem e o mal. Com quem eu me relaciono, com quem eu crio sintonia e campos de ressonância, só depende de mim. Agora, eu não posso estar ausente, eu não posso ter as minhas potências inibidas. E eu não sei se todos lembram do catálogo aí que a Cris fez com as inibições da potência e as potências, né? Dentro dela, a fixação a nível de pensamento, da monoideia, né? Do indiscernimento, a capacidade que você tem de não discernir nos diversos pensamentos e sentimentos que você tem, a ignorância, que é a falta do conhecimento, a contração da consciência em monoideia, e fixando a mente em determinados aspectos e ficando neles, e outros, né? Então, um próprio movimento e a inércia, né? Que é outra inibição. Você está na inércia, você inibe o movimento e você acaba vivendo sempre do mesmo. E é isso que acontece. Então, se você quer realmente se relacionar através de prece, através dos seus sentimentos com a espiritualidade, primeiro você precisa aprender a esvaziar a mente, não é? E a Helena, ela é muito boa em fazer isso. E ela, inclusive, me ensina, né, que ela não pode se identificar com nenhum pensamento. Ela precisa deixar que os pensamentos venham e vão, porque eles são todas as situações que a gente não deve fazer, não deve se identificar e não deve ser prisioneira deles. Porque se a gente for prisioneiro, a gente vai agir conforme eles querem.
Então, primeiro você esvazia a mente, depois você vem para o coração. E no coração você sente Deus, porque o reino de Deus está em você. E ali você pega a tua mente, teu pensamento, teus sentimentos, tua percepção e traz todas para o coração. Ele fica lá no coração. A partir daí você também interioriza uma prece, uma fala, aquilo que você quer conversar com Deus, das suas dificuldades, dos seus desejos, daquilo que você precisa, né? E etc, etc, etc. E aí você fazendo isso o dia todo, todos os dias, você cria uma relação com o mundo superior. Todo mundo pode e deve fazer isso. Se você não estiver se relacionando com o mundo superior, você só pode estar se relacionando com o mundo inferior. Ô, Jorge, Oi. tá, tem mais alguma Helena no grupo? Porque essa aí não sou eu, né? Só para te... Mas assim... Como é? É você, tá falando de você mesmo. Você não vai me chamar de mentiroso de novo. 2 vezes na noite é pouco. Tá bom. É Ô, Jorge, você. mas assim, ó, a minha dificuldade, digamos assim, ó, é bem que eu te falo, assim, por exemplo, se eu não tiver que trabalhar, se eu não tiver que fazer outras coisas que me distraiam, entende? Eu consigo, pelo menos assim, ficar conectada, esvaziamente, nossa, é uma coisa, né? Já tenho muito que aprender. Mas assim, ó, é que eu me distraio facilmente, entende? Se eu boto para trabalhar, pronto, daqui a pouco eu já estou trabalhando e daqui a pouco a minha mente já está em outro lugar, aí já tá, entende? Assim, ó, eu saio de um polo para o outro nessa questão da conexão, da ressonância, né? Nossa, uma facilidade tremenda, assim, né? Não, mas você Isso agora que eu já digo, sabe disso, Helena. sim, É sim. diferente, Helena. Você falou assim, ó, eu sei que isso acontece, mas eu permito que aconteça. Não, eu sei que isso acontece e eu vou corrigir isso. E não vou deixar que isso mais aconteça. Vocês percebem a diferença? Esse é o automatismo que eu estou falando. Você sabe que está errado, você sabe que está fazendo errado, e você diz, não, está acontecendo e vai acontecer, e vai continuar acontecendo, e eu não vou fazer nada. Quem vai fazer? Ó, o Buda diz assim, ó, quando eu estou comendo, eu estou comendo. Quando eu estou andando, eu estou andando. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Isso quer dizer o seguinte, em todos os momentos, seja fazendo o que for, ele está consciente do que ele está fazendo. A questão, Helena, é você estar consciente do que está passando no seu consciente, que é o que o maravilhoso Krishnamurti chama do observador e observado. Né? Você tem um observador, que é o consciente, que tem que observar o que está acontecendo no seu consciente. Aí você fala assim, não, eu estou consciente, mas se eu trabalhar, eu fico inconsciente. Bom, quem é que está mandando no seu mundo, então? Porque a minha capacidade de distrair é muito grande. Bom, então você cria uma forma mental de não se distrair, de estar consciente. Ninguém vai fazer por você, Helena. Isso eu sei. Eu sei que... Então você tem que começar a fazer. Uhum. Agora, o que você não pode é dizer que uma coisa é errada e você está condizente com ela e ela vai continuar acontecendo. Não. Eu quero ficar consciente o dia todo. E você se coloca nesse movimento. Não tem chegada. E você não vai ganhar medalha de ouro. E vai errar. Mas você está no movimento. Caiu? Tudo bem. Vou fazer de novo. Caiu? Vou fazer de novo. E tem uma boa notícia que eu vou te dar. Não pode ser forçado. Tem que ser um movimento espontâneo. Porque se for forçado, ele não é do consciente, ele é do ego. Então, é se colocar no movimento, Helena, porque quem salva é Deus. A força de atração de Deus que está no seu coração é que vai fazer que esse movimento aconteça. Se você tem dificuldade, acabei de falar, se relacione com Deus. Bom, eu estou aqui me distrair. Opa, estou distraído. Volta, baixa a cabeça, se conecta com o seu coração, traz sua percepção para o coração, pede ajuda para o seu anjo da guarda, pede para ele te auxiliar,
te ajudar a compreender a forma que você precisa ficar consciente o dia todo. Pronto. Se você não fizer nada, você já se relacionou com o seu consciente. Com o reino de Deus que está dentro de você. Mas alguém aqui consegue ficar consciente 24 horas por dia? Claro Só que por consegue. curiosidade. Claro que consegue. Todo mundo aqui consegue. Nossa, só eu que não. Que triste isso. Não, você também... Você ainda não consegue, ok? Porque você, como você mesmo diz, você se distrai. Mas você vai parar de se distrair, tenho certeza. Porque você agora vai dizer, não, a minha vontade é não me distrair. Até E o porque que eu você acho... mais se distrai, Helena? Aí você precisa fazer. O que você mais se distrai? Por exemplo, ele colocou ali na sensualidade, prazer de comer, prazer de vestir, prazer disso, prazer de namorar, prazer de ir para a festa, prazer de chegar no trabalho e ser melhor que todo mundo, o prazer de ser perfeccionista e querer... E isso tudo gera uma... Como eu estou falando para você, gera uma identificação com o seu inconsciente. Se você se identifica com o seu inconsciente, você não pode estar consciente. Tem algo que é preciso fazer, Helena, é discernir. Você tem um sentimento e um pensamento. É descobrir qual é a intenção daquele sentimento. Por exemplo, você tem um pensamento, aí você fala, ele quer me distrair. Será que ele quer me distrair? Se eu ficar nesse pensamento, eu vou me distrair. Sabe? E esse é o esforço, é o trabalho, é o movimento que precisa estar o tempo todo. Se você não estiver nesse movimento, você está no processo obsessivo. Porque você está ausente. E aí você vai receber sugestões de natureza negativa. E você vai se identificar. Bem e aí você assim. cai tua faixa vibratória. Não, e o engraçado que eu acho realmente engraçado, porque quando a gente Helena, espera consegue um pouquinho. estar conectado... Helena, deixa eu falar deixa só um negocinho, Ah, Helena. Eu estou falando da Helena aqui, gente, mas é para todo mundo. Ok? É que hoje ele me tirou para Cristo, não ligue. Não, é que o exemplo é de... Todo mundo aqui não é diferente de você. Então, o exemplo serve para todos nós. O que eu estou falando para você, cada um vai captando para si e vai vendo o que está fazendo da sua vida, né? Esse processo de distração, ele é muito sério. E a nossa mente não é uma mente educada, é uma mente mal educada. É uma mente em desordem, uma mente em desequilíbrio. E cabe a nós colocar ordem e equilíbrio nela. E isso não pode ser feito nos processos de distração dos nossos desejos. A Tati me ensinou essa palavra e ela é muito boa. Os nossos desejos, as nossas ânsias, as nossas inseguranças, os nossos medos, né, as nossas vaidades, tudo isso cria distração. Ou não é? Com certeza. Pode continuar, Helena, eu te interrompi. Esqueci o que eu ia falar. Não era importante se distrair de novo. Acabou o tempo, Cris? Sim, já é 9:01. Meu Deus. Passa rápido. Para mim estava bom, gente. Eu continuava falando durante 1 hora, mas... Ótimo. A Cris, ela é... Tava bom mesmo. Gosta de cumprir os horários. Semana que vem a gente continua.